Olá a todos e bem-vindos ao Herstory. Hoje vamos viajar para a Idade Média, uma época em que as rainhas... Bem, era esperado que fossem bonitas, discretas e que gerassem herdeiros. Mas o que acontece quando a rainha decide que tem ideias próprias? O que acontece quando ela não só tem ideias, mas também um exército? Hoje apresento-vos Isabel de França, nascida em 1295. Esqueça a donzela em apuros. Esta mulher não só era filha de um rei poderoso, Filipe IV de França, o Belo, como também era filha da rainha Joana I de Navarra, uma mulher de notável caráter e poder. Isabel casou-se com um rei inglês, que era, digamos, particularmente complicado. O seu casamento com Eduardo II de Inglaterra parecia um conto de fadas, mas acabou sendo uma tragicomédia épica. Preparem-se para conhecer a Rainha Loba, uma mulher que passou de peão a jogadora mais astuta do tabuleiro. Um casamento interessante. E, a propósito, um esclarecimento rápido para evitar confusões. Embora o seu pai fosse conhecido como Filipe, o Belo, ele é o rei da França. Não o confunda com o outro Filipe, o Belo, que foi rei de Castela e marido de Joana, a Louca. O nosso é o francês. Continuemos. Isabel chegou à Inglaterra em 1308, com apenas 12 anos, para se casar com Eduardo II. Esperava-se que trouxesse a paz entre a França e a Inglaterra, e, claro, herdeiros. E sim, eles tiveram filhos, 4 no total, incluindo o futuro Eduardo III. Mas a vida conjugal de Isabel foi complexa. Eduardo II não estava muito interessado nos deveres conjugais ou em governar. A sua atenção estava, digamos, muito ocupada com os seus favoritos masculinos. Primeiro Piers Gaveston, depois Hugh Despencer, o jovem. Imagine a nossa jovem Isabel, uma orgulhosa princesa francesa, casada com um rei que ignorava tanto o seu país quanto a ela, enquanto cobria os seus amigos íntimos de riquezas e poder. A situação era tensa, para dizer o mínimo. Isabel tentou ser a esposa leal, a mediadora entre o seu marido e os barões ingleses, que estavam furiosos pelos favoritismos do rei. Mas a paciência tem limite, até para uma rainha. De rainha ignorada a rainha loba. Com o tempo, a influência dos Despencer sobre Eduardo tornou-se insuportável. Os Despencer assambarcaram terras, riquezas e poder, humilhando publicamente Isabel. Chegou a um ponto em que lhe confiscaram até as suas próprias propriedades, joias e terras. A vida de Isabel tornou-se uma tortura. Foi-lhe proibido o contato com o rei e os seus recursos foram reduzidos ao mínimo. Para Isabel, isto não era apenas um insulto pessoal, era uma ameaça à estabilidade do reino e à herança dos seus filhos. E é aqui que Isabel recebe o apelido que a acompanharia pela história. Os seus inimigos, que já a temiam pelo seu caráter e linhagem, começaram a chamá-la de a Loba de França. Não era um elogio, mas uma forma de dizer que ela era perigosa, selvagem e capaz de tudo para proteger o que era seu. E não estavam errados. La Loba desata la tormenta. Quando lhe foi apresentada a oportunidade de viajar para a França em 1325 para negociar um tratado de paz com o seu irmão, o rei Carlos IV, ela aproveitou-a, e não voltaria sozinha. No início, o seu irmão apoiou-a, mas a pressão de Eduardo II fê-lo recuar. Em vez de ceder, Isabel demonstrou a sua astúcia. Encontrou um nobre exilado e inimigo dos Despencer, Roger Mortimer. Juntos, e com o apoio de outros nobres, começaram a planear o impensável: a invasão da Inglaterra para derrubar Eduardo II. Em 1326, Isabel e Mortimer desembarcaram na Inglaterra com um pequeno exército. Mas a sua verdadeira arma não era o seu exército, mas o seu filho, o futuro Eduardo III, a quem apresentou como o legítimo herdeiro. Para sua surpresa, o povo e os nobres juntaram-se a eles com um fervor maciço. O ódio aos Despencer e a ineficácia de Eduardo II eram tais que o apoio a Isabel foi unânime. Os Despencer foram capturados e executados de forma brutal. Não vamos entrar em detalhes, mas digamos que não foi uma morte rápida. Eduardo II foi capturado
e obrigado a abdicar em favor do seu filho. O poder nas suas mãos. Assim, Isabel e Mortimer tornaram-se os regentes de facto da Inglaterra. Isabel, a rainha que tinha sido ignorada e humilhada, agora tinha o poder absoluto. Foi a primeira mulher na história da Inglaterra a derrubar o seu marido e a governar o reino. A sua obra mais importante foi, sem dúvida, a gestão política pós-derrubamento, mantendo a estabilidade durante a menoridade do seu filho, embora com grande poder nas suas próprias mãos. No entanto, o poder, como sabemos, pode ser inebriante. O romance de Isabel com Mortimer e o seu governo cada vez mais autocrático começou a gerar descontentamento. O seu próprio filho, Eduardo III, que já era um adolescente, não estava contente por ter a sua mãe e o seu amante a governar em seu nome. Em 1330, o jovem Eduardo III deu um golpe de estado, capturando Mortimer e executando-o. Perdoou Isabel, mas enviou-a para um retiro confortável, embora vigiado. Embora tenha perdido o poder, a sua história não terminou ali. Viveu o resto dos seus dias até 1358, visitada pelo seu filho, que a honrava como uma rainha. Ela provou que uma mulher podia ser muito mais do que um adorno. Podia ser uma força política capaz de mudar o curso da história. Passou de ovelha submissa a rainha loba, um título que conquistou com mérito. E agora, quero ouvir a vossa opinião. Depois de ouvir esta história, o que acham que era mais difícil para a rainha Isabel gerir? Um marido que prestava mais atenção aos seus amigos do que à coroa? Ou os sogros que nunca a quiseram? Contem-me nos comentários e digam-me qual reinado acham que foi o mais complicado. Se adoraram descobrir o lado oculto e fabuloso desta mulher, não se esqueçam de dar um gosto neste vídeo e, claro, subscrevam o Herstory para que continuemos a desenterrar as histórias das mulheres que fizeram o mundo girar, à sua maneira.